famoso eu pra tô- quem tem PlayStation. Então, a né, galera mas- tá pirando, assim. É bem Eu tô gostando. específico. Cara, e dentro disso, dentro dessa ideia do game e tal, e é engraçado, né, você ver porque o negócio é cativante, né, cara? Você poder. Eu acho que o jogo, ele tem essa função, acho que o jogo em si, assim, independente se ele é o digital, se ele é o jogo de mesa e tal, essa ideia de você conseguir dar um descanso pra mente, né, meu? É uma coisa tipo assim, você consegue se desligar do mundo e consegue passar tempo ali focado em outras coisas. Você não precisa pensar em nada. Ali é o lugar, é o seu mundinho, a sua zona de conforto. Você não tá preocupado com o que vão pensar de você. Você não tá preocupado de se expressar de um jeito que as pessoas não te entendam. Então, de certa maneira, o videogame ele é bem acolhedor. Os jogos, né, eles são bem acolhedores, assim, né? Sem falar que daí tem a questão do desafio, né? Que eu acho que isso aí move muito o ser humano, né, cara? A questão de você ter que de você ultrapassar um desafio enfrentado, né? E aí você sempre quer passar o outro, aí você sempre quer passar o outro. A questão da motivação, né? E aí, dependendo do que o jogo, como o jogo trabalha essa ideia de desafio, é super saudável, né? O jogo ele é um hábito introspectivo, né? Ele é um hábito introspectivo. É que eu acho que não vou falar disso ainda, né? Mas pra mim mudou a lógica do jogo. Eu não vejo mais as pessoas terem o hábito de casa um do outro pra jogar alguma coisa. Mas não muda o fato de que, mesmo nessa época, ele ainda era um hábito introspectivo, né? A gente sempre jogou videogame sozinho, né? Tinha um momento de jogar com os brothers, né? Que a galera se reunia. Mas a boa parte do jogo é você sozinho com o jogo. Sim. Mas isso é a maneira de como o jogo, como os videogames e como os jogos são jogados, né, cara? Isso vai depender da cultura, da sociedade na qual esse jogo está sendo jogado. Por exemplo, no caso do Brasil, todo jogo jogado aqui no Brasil é diferente, né? Principalmente o acesso a essas plataformas é muito restrito. Você vai ter uma classe social que vai ter esse acesso privilegiado a essa plataforma, ou vai ter acesso privilegiado à posse desse videogame. Porque ele meio que se populariza de fato no Brasil mesmo, assim, de ganhar força nos anos 90, né? Exatamente no período tipo pós-Guerra Fria, globalização, e ainda o Brasil naquele perfil de tentar achar um controle para crise, né? A inflação no Brasil estava altíssima. Sim. Então, só pra você ter uma ideia, a Nintendo ela vem pro Brasil 8 anos depois do seu lançamento do Nintendinho internacionalmente. Ela vem mais para combater a pirataria, porque o Nintendo era... O Nintendinho, né? Ele era super pirateado aqui no Brasil. Né, então a gente tinha acesso ao pirata do Nintendo, como o Super o Phantom System e o Dynavision, né? Que eram os piratas da Nintendo, e depois ela vem pro Brasil fazendo uma frente, uma coalizão junto com a Estrela e a Gradiente, formando a Playtronic. E aí sim, em 93, vem o Super Nintendo, né? O Nintendinho, depois o Super Nintendo. Essa parada de pirataria do jogo, o que era? Eles pirateavam o aparelho e os jogos eles adaptavam tipo pra cultura brasileira, não é uma coisa assim? O chip, né? Não. A Nintendo, você tinha, acho que o software, hardware ali. Eu não entendo muito bem desses lances, assim, de fato, né? Eu sou humanas. Mas acho que a carcaça era diferente. Eles não tinham controle sobre a patente dos videogames. Ah, tá. Mas o jogo era o jogo então do Nintendo mesmo. Era o Nintendinho. Não, os jogos... mas pirateado. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Que os jogos era jogo, tipo, era o Mario da vida... Era o Donkey Kong, só que o aparelho era completamente outro, assim. Só que outras empresas falsificavam ou mexiam nesses jogos. Sim. Então, às vezes, por exemplo, um cartucho da CCE não iria funcionar num Phantom System, por exemplo. Entendeu? Depois, com a chegada da Nintendo, você teve essa padronização. A pirataria, ela causou essa multiplicidade de produtos, né, e a baixa qualidade deles, assim, o que afetava o acesso do jogador em partes. Não estou defendendo a empresa, mas, né,
Depois, mas o que é interessante é a gente ver na pirataria, né, desses jogos, tanto do PlayStation 1, do PlayStation 2, é esse sonho, como você comentou, essa utopia de ter acesso ao entretenimento do primeiro mundo. Porque sabe? É a propaganda vendida, né? Sim, mas, por exemplo, o videogame é um invento tecnológico criado pelo ser humano. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem acesso ao videogame. Sim. Né? Entende? Mas esse produto ele acaba sendo propriedade privada e bem de consumo de apenas uma parte dessa sociedade, da elite. É bom a gente só contextualizar, tipo assim, na década de 90, né? No início dos anos 90 aí no Brasil, o Brasil vinha de um passado histórico bem diverso, assim, né? A gente vinha de uma ditadura, a gente estava em crise, né, econômica, com a inflação altíssima, muito por causa do fato da próprio governo ditatorial receber muito capital estrangeiro, né, de ter uma aliança muito forte com as potências, né, na verdade a potência do bloco capitalista, que seria os Estados Unidos na época, e tudo isso meio que acabou desvalorizando a empresa e a economia local, né? Então o Brasil entra na década de 90 com uma inflação fodida, né, cara? Sim. Você teve ainda no final dos anos... Porque assim, nos anos 80 é o período que o governo militar ele começou a pagar o preço de tudo, da opção que foi feita a partir de 64, que é vamos fazer uma aliança com o capital estrangeiro, vamos aceitar a posição de uma potência subalterna, vamos dizer assim, né? Se é que se dá para dar o nome de potência. Cortou tudo, né? Que é gasto possível, né? Inclusive educação, tecnologia. Exatamente, e o projeto industrial, assim, a indústria que tinha aqui, ela vai ficando cada vez mais sucateada, a dívida externa vai nas alturas, e os anos 80 é a época de colher o fruto podre, né, desse regime aí que nos impôs essa condição. Então, fica cada vez mais evidente a nossa dependência do capital estrangeiro e da tecnologia estrangeira, né? Sim. Tudo de como que é? Reflexo de Guerra Fria, né, cara? Polarização do mundo. Tal. E depois com o plano real, né, do real FHC. Valendo $1 do FHC, você vai ter essa facilidade da importação desses produtos do exterior. Que é engraçado, né? Que a galera fala como o maior mérito do FHC, a questão do plano real e tal, né? Tá certo, ele não era o presidente, mas ele era meio que o líder dos ele era o ministro, né? Da Economia, ministro da Fazenda. Então daí o cara fala, porque aí o cara criou o plano real. Porra, o plano real, o cara criou uma moeda equiparada ao dólar. Quem que vai conseguir comprar dólar na economia do Brasil do jeito que tava? Era só rico, cara. Então, assim, você tinha, enquanto a elite tendo acesso aos frutos mesmo, aproveitou, né, pra viajar, aproveitou pra comprar produto importado. Vixe. Tal. Só que aí a galera mais pobre, né, cara, não viu nada, né? Que era a maioria do Brasil, no caso. Exato. E nesse processo aí, cara, acabou chegando aqui pro Brasil, né, o Super Nintendo, em 1991, e também o seu rival ali, o Master System, né? Em 1994, a Nintendo dominava 75% do mercado brasileiro. E o Master System ele vem para fazer essa rivalidade com o Nintendo. O grande diferencial do Master System é de que, assim como você comentou, Lucas, o Master System ele trazia dentro da sua biblioteca de jogos a adaptação à cultura brasileira. Jogos como da Turma da Mônica, o Castelo do Dragão, acredito que esse é o título, e jogos do Ayrton Senna, né? Não, em 2012 era da SEGA, ou Gleison? Da SEGA. Em 2012, só para um dado aqui, né, informação aqui para o nosso ouvinte, porque aqui em 2012 o videogame mais vendido no mundo era o PlayStation 2, e o Master System até hoje é considerado o videogame mais vendido no Brasil. Caraca, velho. Tipo, pela galera de coleção agora, né, no caso. Ou tem jogos novos ainda? Não, pelo fato deles ter várias formas, né, eles
Fazem vários tipos de Master System. Então, olha o tiozão perguntando aí, o que aconteceu com a SEGA? Eu tive o Mega Drive era da SEGA. Ela perdeu a visão de mercado. Olha, cara. Olha, cara. Ô, Amoedo. Então, cara, a SEGA piada, né? teve um fracasso no lançamento dos consoles. Se eu não me engano, acho que o último dela foi o Sega Saturn. Se eu não me engano. O Sega Saturn. Então, se eu não me engano, foi o último que a SEGA lançou, foi um fracasso. E aí ela parou de vender console e partiu para desenvolvimento de jogos. Aí você tem o páreo duro, a luta dura entre depois, né? É a Sony e a Microsoft. E os caras vêm pra tentar sempre mais inclusão, né, cara, de certa maneira, que os caras vão ganhar dinheiro. Porque quando a PlayStation lança, né, a Sony lança o PlayStation, ele lança com um valor $100 mais barato que a Nintendo, né, uma parada assim. E tipo, era feito de CD, né, cara? Era muito mais acessível, o CD é muito mais barato que um cartucho, né? Então, sim. Tipo, entendeu? Então, assim, tipo... E mesmo naquela época, o CD já era muito mais barato que o cartucho. Então, putz, cara, os caras dominou o mercado do mundo, né? O PlayStation, ele saía a $299. O Sega Saturn saía a $395. Caraca, velho. E pensa o PlayStation assim, né? 1... É bom a gente lembrar também... lembrar também que na década de 90 é o auge... É o auge não, né? Mas é o começo do mundo globalizado, né, cara? Então os países ricos estão conseguindo mercado pra caramba, né, velho? Então tudo chega com facilidade, as informações chegam com facilidade, as propagandas vão chegar também. Então o mercado é bombardeado, né? O que facilitou a venda do console, por exemplo, no caso do PlayStation 1, foi a grande biblioteca de jogos, né, cara? Por exemplo, o PlayStation 1 ele vendeu basicamente 100 milhões de consoles. E ele tem, né, uma biblioteca de 2.500 jogos. O Nintendo 64, que era que veio pra competir, né? Que é da mesma geração, ele vendeu 32 milhões e tinha apenas 296 jogos. É óbvio que dentro desses 296 jogos você tem, por exemplo, o Zelda, né, cara? Não, você tem os jogos bons, assim, que é os clássicos, né? Mas, assim, a questão de atingir mais o público, né? A Sony, ela teve uma visão do mercado. Nossa, olha, os professores de esquerda aqui, tudo falando de mercado, né? De tecnologia, tudo pra dar certo do podcast. Mas, assim, o PlayStation, ela percebeu uma parada que... eu acho que ela entrou na onda do neoliberalismo, né? Ela percebeu que ela precisa do povão também para ela lucrar, né? Às custas desses caras, no caso. Sim. E no caso aqui, por exemplo, a gente que é latino-americano, devido à falta de acesso a esses produtos, o que se popularizou nos anos 90 são as famosas locadoras, né, cara? Aí que a gente chega naquele ponto do saudosismo que nos lembra os anos da infância. Porque em que eu percorria de bicicletinha até a porta da locadora, que ainda estava fechada às 7 horas da manhã, esperando a Daisy e o João, que eram donos de uma locadora ali próxima à casa dos meus pais, na cidade de Tatuí, né? E eu esperava abrir, cara, para alugar os joguinhos ali. Cara, isso é o reflexo do país, né, velho? Porque, assim, só existem as locadoras de videogame no Brasil porque nem todo mundo tinha acesso a ter videogame, né? Então a galera montava as locadoras, você jogava por hora, né? E todo mundo podia brincar, ter acesso ao jogo, né? 40 centavos a hora de Super Nintendo, mano. E tinha aqueles videogames também de máquina, né? Que era com ficha que jogava. Os fliperamas, né? Os arcades. E era uma coisa surreal, assim, porque eu lembro que quando eu tive o Mega Drive, depois o PlayStation 1, né? Tinha uma locadora no bairro, aqui, né? Aqui, eu sempre morei na Zona Oeste de Sorocaba, periferia aqui. E era uma locadora que ficava na Rua 5, na locadora da Cissa, era na garagem da casa.
E tinha essas máquinas aí, como que chama?